Olá, sejam bem-vindos ao 8º dia do nosso propósito de 30 dias blindando o seu casamento contra as investidas de Satanás. O nosso tema hoje é: blinde seu casamento contra o desentendimento. A palavra de Deus nos diz em Provérbios, capítulo 18, versículo 13: responder antes de ouvir é estutícia e vergonha. Ontem repreendemos o desinteresse e hoje vamos falar de uma terrível investida de Satanás, que é o desentendimento. Muitos casais se desinteressaram um pelo outro porque em algum momento se desentenderam. O desentendimento pode acontecer em qualquer relacionamento onde havia entendimento. Eu posso afirmar, sem medo de errar, que a principal porta para o desentendimento é a falha na comunicação. Quando a comunicação do casal é prejudicada, automaticamente o casal começa a se afastar. Todo casamento tem 7 fases, em outros dias eu vou falar dessas fases. Mas hoje nós vamos falar da fase da adaptação, que é quando passa a fase da lua de mel e o casal começa a descobrir o que é de verdade o casamento. Nessa fase é muito importante que o casal entenda que a melhor maneira de se resolver os conflitos é através de uma comunicação tranquila e saudável. É através da comunicação que o casal irá conseguir se entender, e é por isso que o diabo vai fazer de tudo para que não haja diálogo entre o casal. Em todo casamento saudável, é necessário que o casal consiga conversar até com o olhar, que tenham segredos. O casal precisa ter suas piadas internas, uma forma de falar que apenas os dois entenderão. Isso é fruto da intimidade e da cumplicidade. Quando o casal não consegue mais dialogar, quando não existe mais comunicação entre o casal, o casamento se torna um fardo pesado para se carregar, pois perdem a alegria de estar juntos e um abismo surge, causando o afastamento. Um dia uma mulher chegou muito chateada, dizendo que iria separar porque o marido havia mentido para ela. Uma história que eu achei muito inusitada. Ela disse que o marido havia dito que ia chegar mais tarde em casa porque ia agarrar no serviço. Mas, na verdade, ele foi a um bar com um amigo. E foi longe de casa, para não correr o risco de ser visto. Mas aconteceu que o cunhado, casado com a irmã dela, estava indo para um determinado lugar e o carro dele esquentou e ele entrou num bar para pedir água, para colocar no carro, e encontrou o esposo dela lá. E ele comentou isso com a mulher dele, que comentou com a irmã, que brigou feio com o marido. Quando ela perguntou para o marido por que ele mentiu, ele disse: eu menti para ter paz, porque tudo que eu falo nessa casa vira briga e confusão. Você percebe como o diabo trabalha contra os casamentos? Ele deu a ideia para o marido mentir, para ter paz. E ele fez o carro do cunhado esquentar para revelar a mentira. Fica muito fácil para Satanás destruir um casal que não consegue se comunicar. A comunicação mais íntima na vida de qualquer pessoa precisa ser dentro do casamento. Por isso, tem que haver diálogo. A comunicação só existe quando um fala e o outro consegue entender o que foi dito. Lembrando que na comunicação, o que manda não é só o conteúdo da mensagem. Tem que observar o tom de voz e tem também que observar a comunicação não verbal, aquela que é feita por gestos e olhares. É importante que o casal adote algumas posturas quanto à comunicação, tipo escolher o momento adequado, ouvir primeiro e falar depois, procurar entender a opinião do outro, não responder com raiva, não usar palavra de baixo escalão, falar sempre a verdade, falar em amor, não usar o silêncio para frustrar, ter boa vontade, não ser pirracento, não ser implicante, evitar críticas, não tratar assunto importante por telefone, aprender a pedir perdão e aprender a perdoar. Seguindo esses passos, com certeza, vocês terão um bom entendimento. O lar de vocês será um lar de paz e a intimidade do casal será muito mais prazerosa. Pode acreditar que com essas atitudes e com a bênção de Deus, vocês consigam blindar o casamento de vocês contra todo desentendimento, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero agora apresentar ao Senhor cada um dos casais que estão orando juntos nesse propósito e também aqueles que estão orando sozinhos pelo casamento.
Que em nome de Jesus Cristo hoje, Pai, nós possamos repreender do meio desse casamento todo desentendimento. Esse casal que não consegue mais se comunicar, esse casal que anda junto, Pai, mas não conversam sobre seus medos, suas alegrias, suas tristezas, parecem dois estranhos, porque toda conversa, todo diálogo termina em briga. Que em nome de Jesus Cristo haja um entendimento verdadeiro entre esse casal, que eles possam comunicar em amor, que eles possam saber perdoar, saber pedir perdão, terem empatia, se colocarem no lugar um do outro, Pai, que em nome de Jesus Cristo, Deus, eles possam ter uma intimidade verdadeira, que eles possam conseguir se entender até com o olhar, que em nome de Jesus eles possam dialogar sobre coisas boas, que eles possam sorrir juntos, Pai, que eles estejam unidos nos momentos tristes, nas horas felizes. Que em nome de Jesus a comunicação desse casal jamais seja interrompida, que eles possam ter um bom entendimento, em nome de Jesus. E quem concorda diz amém. Sinta-se à vontade para fazer sua própria oração e que Deus te abençoe.